As declarações de Cristo dos últimos dias. Palavras sobre outros tópicos. Trecho. Respondendo às perguntas dos irmãos. Ainda sou constrangida pelo afeto que sinto pela minha família ao desempenhar meu dever. Sinto muita falta deles, e isso afeta como desempenho meu dever. Meu estado melhorou um pouco ultimamente, mas, às vezes, ainda me preocupo com a possibilidade de que o grande dragão vermelho capture as pessoas da minha família para me ameaçar, e receio não conseguir permanecer firme. Esses medos são infundados. Quando pensar sobre essas coisas, você precisa buscar a verdade para encontrar uma solução. Entenda que, sejam quais forem as circunstâncias que você esteja enfrentando, Deus as orquestrou e arranjou. Você precisa aprender a se submeter a Deus e ser capaz de buscar a verdade e permanecer firme quando enfrenta essas situações. Essa é uma lição que as pessoas precisam aprender. Você deve sempre considerar as seguintes questões: como você vivencia a rega e o pastoreio de Deus nesses momentos? Qual é a sua verdadeira estatura? Como você deve cumprir o dever de um ser criado? Você tem que descobrir essas coisas. Se você é capaz de pensar no grande dragão vermelho que o ameaça, então por que não pensar em como entrar na verdade? Por que não contemplar a verdade? Quando esses pensamentos me ocorrem, eu oro a Deus e assumo o compromisso de que, se um dia eu realmente enfrentar essas circunstâncias, permanecerei fiel a Deus até a morte. Mas temo não ser capaz de fazer isso com a minha pequena estatura. Então, você ora: Deus, temo não ser capaz de fazer isso devido à minha pequena estatura. Estou apavorado. Por favor, não faz isso. Faz quando eu tiver a devida estatura. Essa é uma boa maneira de orar? Você deve orar assim: Deus, sou pequeno em estatura e em fé agora. Tenho medo do que vou enfrentar. Na verdade, não creio realmente que todas as questões e coisas estão em tuas mãos. Não me coloquei em tuas mãos. Quanta rebeldia! Estou disposto a me submeter a teus arranjos e orquestrações. Não importa o que faças, meu coração está disposto a dar testemunho de ti. Estou disposto a permanecer firme em meu testemunho, sem te desonrar. Por favor, faz tua vontade. Você precisa colocar suas aspirações e tudo o que quer dizer diante de Deus. É assim que se produz a verdadeira fé. Se você hesita até mesmo em orar dessa maneira, então sua fé deve ser muito pequena. Você precisa orar sempre dessa maneira. E mesmo que você ore assim, Deus não necessariamente responderá. Deus não dá às pessoas um fardo maior do que elas podem carregar. Mas, se você deixar clara sua atitude e sua determinação, Ele ficará satisfeito. Quando você agradar a Deus, seu coração não será mais atormentado e constrangido por essa questão. Marido, filhos, família, propriedade e todas essas coisas estão nas mãos de Deus, mas isso não é nada. O universo inteiro está nas mãos de Deus. Minha família também não está?
Por que eu deveria me preocupar com ela? Não tenho poder de decisão sobre ela. Não sou capaz e não posso protegê-la. Seu destino e tudo que lhe diz respeito está nas mãos de Deus. Você precisa ter fé para se colocar diante de Deus e orar, estando totalmente disposto e decidido a se submeter aos arranjos de Deus. Então seu estado interior mudará. Você não terá mais essas preocupações e não ficará mais aflito. Você não será excessivamente cauteloso em tudo o que fizer, nem ficará apreensivo por causa disso. Enquanto todos avançam, você fica na retaguarda, sempre querendo escapar. Não é isso o que faz o covarde? Quando o povo de Deus desempenha seu dever no reino e os seres criados desempenham o deles diante do Criador, eles conseguem seguir adiante tranquilamente com um coração que teme a Deus. Eles não hesitam, recuam ou andam pisando em ovos. Se você sabe que esse estado é errado e se preocupa constantemente com ele, em vez de buscar a verdade para resolvê-lo, então está constrangido e sujeito a ele, e não será capaz de cumprir seu dever. Você quer cumprir seu dever como ser criado de todo o coração, mente e força. Mas você consegue fazer isso? Você não consegue dar todo o seu coração porque ele não está em seu dever. Você deposita, no máximo, 1/10 dele nisso. E, se não investe todo o seu coração, como poderá investir toda a sua mente e força? Seu coração não está em seu dever, e você tem pouca disposição para desempenhá-lo. Será que realmente consegue cumprir seu dever de todo o coração e mente? Se não tiver disposição para praticar a verdade, certamente você ficará sujeito e constrangido à família e ao seu afeto por ela. Ela amarrará suas mãos e pés, controlará sua mente e seu coração, e você não alcançará a verdade e as exigências de Deus. Você terá disposição, mas lhe faltará força. Por isso, você deve orar a Deus, entendendo, de um lado, suas intenções e, de outro, como se portar como ser criado. Você precisa apresentar a disposição e a atitude certas diante de Deus. É essa a atitude que você deve ter. Por que as outras pessoas não têm essas preocupações? Você acha que elas não têm família ou dificuldades como essas? Na verdade, todas as pessoas têm enredamentos carnais e familiares, mas algumas são capazes de resolvê-los, orando a Deus e buscando a verdade. Depois de um tempo de busca, elas percebem e tiram esses afetos da carne do coração. Essas coisas deixam, então, de ser uma dificuldade e não mais as controlam ou constrangem. Elas não afetam o desempenho do dever e as pessoas se libertam. Existe uma passagem das palavras de Deus na Bíblia que diz: todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O que é esse renunciar a tudo que alguém tem? O que tudo significa? Coisas como status, fama e ganho, família, amigos e propriedade. Todas essas coisas estão incluídas na palavra tudo. Quais coisas, então, ocupam um lugar importante em seu coração? Para alguns, são os filhos. Para outros, os pais. Para outros, riqueza. E,
para outros, status, fama e ganho. Se você valorizar essas coisas, elas controlarão você. Se você não as valorizar e largá-las completamente, elas não podem controlar você. Isso depende apenas de sua atitude em relação a elas e de como você lida com essas coisas. Vocês precisam entender que, independentemente do momento ou do estágio em que Deus esteja realizando sua obra, Ele sempre precisa de uma porção de pessoas para trabalhar com Ele. A cooperação dessas pessoas com a obra de Deus ou com a divulgação do Evangelho é algo predestinado por Ele. Então Deus predestinou uma comissão para cada pessoa? Todos têm uma missão e uma responsabilidade. Todos têm uma comissão. Quando Deus lhe dá uma comissão, isso se torna sua responsabilidade. Você precisa assumir essa responsabilidade. É seu dever. O que é dever? É a missão que Deus deu a você. O que é uma missão? A comissão de Deus é a missão do homem. A vida de uma pessoa deve ser vivida para a comissão de Deus e nada mais. Essa comissão é a única coisa que deve estar em seu coração. A comissão de Deus é a missão do homem. Esse é o entendimento correto. As pessoas que creem em Deus foram postas na terra para cumprir a comissão de Deus. Se tudo o que você buscar nesta vida for conquistar ascensão social, acumular riqueza, viver uma boa vida, desfrutar da proximidade com a família e se deleitar com fama, ganho e status. Se você conquistar status social, sua família se tornar proeminente e todos os seus familiares tiverem saúde e segurança, mas você ignorar a missão que Deus lhe deu, há algum valor nessa vida que você está vivendo? Como você prestará contas a Deus depois que morrer? Você não conseguirá, e isso é a maior rebelião. É o maior pecado. Qual de vocês está desempenhando o dever na casa de Deus, neste momento, apenas pelo acaso? Não importa de onde você veio para desempenhar seu dever. Nada disso foi por acaso. Esse dever não pode ser desempenhado apenas encontrando alguns crentes aleatoriamente. Isso foi algo que Deus predestinou antes das eras. O que significa algo ser predestinado? O que, especificamente? Significa que, em todo o seu plano de gerenciamento, muito tempo atrás, Deus planejou quantas vezes você viria à Terra, de que linhagem e de que família você nasceria durante os últimos dias. Quais seriam as circunstâncias dessa família? Se você seria homem ou mulher? Quais seriam as suas qualidades? Qual seria o seu nível de educação? Quanto seria articulado? Quais seriam o seu calibre e a sua aparência? Ele planejou com que idade você viria à casa de Deus e começaria a desempenhar seu dever. E qual dever você cumpriria nesse momento? Deus predestinou cada passo para você muito antes. Antes de você nascer e antes de vir à Terra em suas últimas vidas, Deus já havia arranjado para você o dever que você desempenharia neste estágio final da obra. Isso certamente não é brincadeira. O fato de você poder ouvir um sermão aqui foi preordenado por Deus. Isso não deve ser subestimado. Além disso, sua altura, sua aparência, seus olhos,
sua silhueta, seu estado de saúde, suas experiências de vida e os deveres que você é capaz de assumir em determinada idade, assim como o tipo de calibre e habilidade que você possui, tudo isso foi preordenado para você, por Deus, há muito tempo e certamente não está sendo arranjado agora. Deus já o preordenou há muito tempo para você. Ou seja, se Ele pretende usar você, Ele já lhe preparou antes de lhe dar essa comissão e essa missão. Então, é aceitável que você fuja disso? É aceitável que você seja indiferente a isso? As duas coisas são inaceitáveis. Isso seria uma decepção para Deus. O pior tipo de rebelião é quando as pessoas abandonam o dever. Isso é um ato hediondo. Deus trabalhou com cuidado e seriedade, preordenando desde os tempos imemoriais que você chegasse até hoje e recebesse essa missão. Essa missão não é, então, sua responsabilidade? Não é isso que torna sua vida valiosa? Se não cumprir a missão que Deus lhe dá, você perde o valor e o sentido da vida. É como se você tivesse vivido em vão. Deus arranjou as condições, o ambiente e as origens certas para você. Ele concedeu a você esse calibre e essa habilidade, preparou você para viver nesta era e preparou você para ter todas as qualificações de que você precisaria para desempenhar esse seu dever. Ele arranjou tudo isso para você, mas você não está sendo diligente no desempenho desse dever. Você não consegue resistir à tentação e escolhe fugir. Sempre procura viver uma vida boa e buscar coisas mundanas. Você usa o dom e a capacidade que Deus lhe concedeu para servir a Satanás e vive para Satanás. Como Deus se sente com isso? Uma vez que suas esperanças em relação a você foram frustradas dessa forma, Ele não detestaria você? Ele não o odiaria? Ele derramaria grande ira sobre você. E essa questão seria, então, considerada resolvida? Será que é tão simples quanto você imagina? Você acha que, se não cumprir sua missão nesta vida, tudo terminará com a sua morte? Não termina aí. Sua alma estará em perigo. Você não desempenhou seu dever, não aceitou a comissão de Deus e fugiu de sua presença. As coisas ficaram terríveis. Para onde você pode correr? Você pode escapar das mãos de Deus? Como Deus classifica esse tipo de pessoa? Estas são pessoas que o traíram. Como Deus define as pessoas que o traíram? Como Deus classifica as pessoas que fugiram de seu trono de julgamento? Estas são pessoas que sofrerão perdição e serão destruídas. Nunca haverá outra vida ou outro renascimento para você, e Deus não lhe concederá nenhuma outra comissão. Não há mais missão para você, e você não tem chance de receber a salvação. Isso é um problema sério. Deus dirá: essa pessoa já escapou diante dos meus olhos uma vez. Escapou do meu trono de julgamento e da minha presença. Ela não cumpriu a missão dela, não completou a comissão dela. A vida dela acaba aqui. Acabou, é o fim. Que tragédia! Para que vocês sejam capazes de desempenhar seu dever na casa de Deus hoje, seja ele grande ou pequeno, físico ou mental,
e seja ele lidar com assuntos externos ou trabalho interno, ninguém desempenha um dever por acaso. Como isso poderia ser escolha sua? Tudo isso é conduzido por Deus. É somente por causa do comissionamento de Deus que você é movido dessa forma, tem esse senso de missão e responsabilidade, e pode cumprir esse dever. Entre os não crentes, muitos têm boa aparência, conhecimento ou talento, mas será que Deus os favorece? Ele não os favorece. Deus não os escolheu e favorece apenas todos vocês. Em sua obra de gerenciamento, Ele faz com que vocês desempenhem todo tipo de função, desempenhem todos os tipos de deveres e assumam diferentes tipos de responsabilidades. Quando o plano de gerenciamento de Deus finalmente chegar ao fim e for cumprido, que glória e privilégio isso será! Portanto, quando, hoje, as pessoas enfrentam algumas dificuldades ao desempenhar o dever, quando têm que abrir mão de algumas coisas, despender-se um pouco e pagar certo preço, quando perdem seu status, fama e ganho no mundo, e quando todas essas coisas se vão, parece que Deus lhes tirou tudo. No entanto, elas ganharam algo mais precioso e mais valioso. O que as pessoas ganharam de Deus? Elas ganharam a verdade e vida por desempenhar seu dever. Quando você cumprir seu dever, completar a comissão de Deus, viver toda a sua vida para a sua missão e para a comissão que Deus lhe deu, tiver um belo testemunho e viver uma vida que tenha valor, só então você será uma pessoa de verdade. E por que eu digo que você é uma pessoa de verdade? Porque Deus escolheu você e fez com que você desempenhasse seu dever como um ser criado sob seu gerenciamento. Esses são o maior valor e o maior significado da sua vida. Deus não pede muito das pessoas. Quando Deus lhe dá uma comissão e uma responsabilidade, se você disser que sua fé é pequena e que esse é o máximo de esforço que você pode realizar, que isso é o máximo que você pode oferecer e que essas são as coisas que você pode assumir, Deus não forçará você. Não é como se caso Ele lhe pedisse 100%, e você desse 95%. Então ele ficaria insatisfeito, não o perdoaria e constantemente o moveria e o instigaria até que você alcançasse os 100% que ele pede. Deus não fará isso. Ao contrário, ele fará com que você se esforce progressivamente para progredir, passo a passo, de acordo com sua estatura, energia e capacidade. Deus é justo e razoável em sua obra. Ele não força as pessoas. Ele faz com que você se sinta confortável e tranquilo. Faz com que você sinta que, em tudo que Ele faz por você, Ele pode entender e ter consideração por você. As pessoas devem ter consciência do esforço cuidadoso de Deus, bem como de sua misericórdia, bondade e tolerância para com a humanidade. Então, o que as pessoas deveriam fazer e como deveriam cooperar? Elas deveriam cooperar assim: devo me esforçar para satisfazer as intenções de Deus. Deus quer 100% de mim. Se sou capaz de dar 60%, não darei apenas 30%. Darei todas as minhas forças. Não serei escorregadio, não pegarei atalhos e não confiarei na sorte. Isso é o suficiente. Deus olha para o coração do homem. Ele não faz exigências uniformes
para todas as pessoas. Você não tem que abandonar seus filhos e sua família, ou desistir de seu emprego porque outra pessoa fez isso. Deus não adota uma abordagem única para todas as pessoas. Ele exige de você de acordo com sua estatura e com o que você pode alcançar. Portanto, você não precisa se sentir preocupado ou pressionado. Apenas ore diante de Deus com base no que você é capaz de alcançar. Sejam quais forem as dificuldades ou constrições que você estiver enfrentando, não recue diante delas. Não deixe que elas afetem você. Esse é o caminho certo. Se for afetado por elas, você continuará pensando: não me saí muito bem. Deus está descontente comigo, não está? Tenho que tomar muito cuidado. Não posso me esforçar demais. Preciso reservar um pouco de tempo para descansar. Isso está errado. É uma compreensão errônea de Deus. Cada etapa gradual desse tipo de experiência faz as pessoas sentirem cada vez mais que sua fé é muito pequena, a ponto de duvidarem de Deus com base em suas noções e imaginações. Exatamente como diz o ditado: avaliar o nobre pelos padrões do vil. Elas creem em Deus, mas têm medo de depender dele. Acreditam na soberania de Deus, mas têm medo de entregar tudo a ele. As pessoas costumam dizer: Deus detém soberania sobre todas as coisas. E todas as coisas estão nas mãos de Deus. Mas quando se deparam com algum problema, elas pensam: Deus pode realmente ter soberania sobre isso? Posso realmente confiar nele? É melhor eu confiar em outras pessoas e, se isso não funcionar, encontrarei alguma solução por conta própria. Então elas percebem quanto são imaturas, ridículas e de pequena estatura. Elas voltam novamente, desejando depender de Deus, mas descobrem que ainda não há senda. No fundo, porém, elas sabem que Deus é fiel e digno de confiança. A questão é que sua fé é pequena demais e elas são sempre céticas demais. Como você resolve esse problema? Você precisa confiar em sua experiência e na busca e compreensão da verdade. Somente então você poderá produzir a verdadeira fé. Quanto mais experimentar e depender de Deus, mais você sentirá que Ele é digno de confiança. À medida que você passar por mais situações, vendo como Deus o protege continuamente, ajudando-o a superar dificuldades e a evitar perigos, você desenvolverá inconscientemente verdadeira fé e confiança em Deus. Você sentirá que Deus é fiel e digno de confiança. Você precisa, primeiro, ter essa fé em seu coração. Cada pessoa tem seu destino, e tudo isso é predestinado por Deus. Ninguém pode assumir a sina de outra pessoa. Você precisa parar de se estressar com sua família e aprender a largar e abrir mão de tudo. Como você faz isso? Uma das maneiras é orar a Deus. Você deve, também, pensar em como seus parentes que não creem em Deus buscam coisas mundanas, riqueza e conforto material. Eles pertencem a Satanás e são um tipo de pessoa diferente de você. Sua vida será de sofrimento se você não desempenhar seu dever e viver entre eles. Como tem uma visão diferente da deles, você não se dará bem com eles
pelo contrário, será atormentado. Só haverá dor e nenhuma felicidade. O afeto pode lhe trazer paz e alegria. Satisfazer a carne só lhe trará sofrimento, vazio e arrependimento por toda a vida. Isso é algo que você precisa entender muito bem. Então, sentir saudade da família é algo unilateral. É um sentimentalismo desnecessário. Você está trilhando uma senda diferente da deles. Sua perspectiva de vida, visão de mundo, senda de vida e busca de objetivos são todos diferentes. Você não está com sua família agora, mas porque eles são seus parentes de sangue, você sempre sente que está próximo deles e que vocês são uma família. No entanto, bastam alguns dias de convivência, morando com eles, para que você fique completamente irritado. Eles são cheios de mentiras. Tudo o que dizem é falso, bajulador e enganoso. Sua maneira de se comportar e lidar com o mundo se baseia inteiramente em filosofia e máximas de vida satânicas. Seus pensamentos e pontos de vista são todos errados e absurdos, e é simplesmente insuportável ouvi-los. Então, você pensará: eu costumava pensar neles o tempo todo e sempre tinha medo de que eles não estivessem vivendo bem. Mas agora viver com essas pessoas é realmente insuportável. Você terá nojo deles. Você ainda não descobriu que tipo de pessoas eles são, por isso ainda acha que os laços familiares são mais importantes e mais reais do que qualquer outra coisa. Você ainda está constrangido pelo afeto. Tente abandonar essas coisas afetivas da maneira que puder. Se não puder, coloque seu dever em primeiro lugar. A comissão de Deus e sua missão são mais importantes. Cumprir seu dever em primeiro lugar supera todas as outras coisas. Não se preocupe por enquanto com as coisas de seus parentes na carne. Quando você cumpre sua comissão e seu dever, a verdade fica cada vez mais clara para você. Seu relacionamento com Deus fica cada vez mais normal. Seu coração de submissão a Deus aumenta cada vez mais. E o temor a Deus em seu coração fica cada vez maior e mais evidente. Então, seu estado interno mudará. Quando seu estado mudar, seus pontos de vista mundanos e seus afetos esmorecerão, você deixará de buscar essas coisas, e o desejo de seu coração será apenas buscar como amar a Deus, como satisfazê-lo, como viver de uma maneira que o agrade e como viver na verdade. Quando seu coração se esforçar nesse sentido, as coisas relacionadas aos afetos da carne lentamente esmorecerão e não conseguirão mais prender ou controlar você. Algumas pessoas dizem: quando desempenho meus deveres, não me constranjo pelo afeto que tenho pela minha família, mas sempre que estou ocioso, começo a sentir saudade deles. Bem, quais são as consequências de sentir saudade da sua família? Se isso puder levá-lo a ficar negativo e a não querer desempenhar seus deveres, você deve buscar a solução na verdade. Depois de resolver o problema, você não sentirá saudade da sua família na próxima vez que tiver um momento ocioso, e isso não acarretará nenhuma consequência. Portanto, não importa quais problemas surjam, você deveria sempre buscar a verdade para resolvê-los. Isso é o mais importante.
Ter saudades da família não é o que preocupa. O importante é que você precisa pensar nas consequências da saudade constante de casa e em como resolver essa questão. Você deveria pensar: como esse meu estado surgiu? Por que sempre sinto saudade da minha família? Que partes da verdade não estão claras para mim? Em quais verdades devo entrar? Coloque isso em prática e rapidamente você terá entrada na verdade. Você deve sempre contemplar a verdade em sua mente. Quanto mais o fizer, mais clara será a sua compreensão da verdade e mais você terá sendas de prática em sua mente. Isso fará com que você tenha uma compreensão real da verdade, não apenas um conhecimento superficial sobre ela. A essa altura, você vai querer encontrar pessoas com quem possa ter comunhão. Qual é o propósito da comunhão? É obter confirmação, compreender a verdade com mais precisão e sem desvios. Assim, você não terá nenhuma dificuldade e sua mente alcançará a liberação e a liberdade, deixando de estar sujeita a qualquer constrição. Você não terá mais saudades constantes da sua família e poderá se libertar das amarras do mundo. Seu estado será cada vez mais normal. Todos vocês precisam aprender a contemplar a verdade. Como você faz isso? Por exemplo, digamos que você fez algo hoje que não lhe parece muito correto e aparentemente vai contra os princípios, mas você não sabe onde está o problema. É nesse momento que você deve orar a Deus e buscar a verdade, pensando: a qual verdade essa questão se relaciona? A qual princípio ela se relaciona? Você deveria encontrar alguém que lhe comunique a verdade, olhar para trás e refletir. Quando finalmente detectar a origem do problema e buscar a verdade para resolvê-lo, você terá mais fé em Deus e sentirá que fez mais progresso em relação à verdade. Você será capaz de enxergar o que está por trás de algumas questões e compreender algumas palavras espirituais. Ou será capaz de compreender o significado e o sentido de alguma doutrina ou slogan frequentemente repetido. Isso significa que você tem alguma compreensão da verdade e sabe como praticá-la. Então, você seguirá na comunhão com outras pessoas, comunicando esse slogan até que ele seja claramente compreendido, transformando-o em uma senda de prática. Isso não é bom? Esse é outro caminho a seguir. Algumas vezes, você verá alguém em determinado estado e poderá pensar: por que essa pessoa chegou a esse estado? Como surgiu esse seu estado? Por que não tenho esse tipo de estado? Aquilo que ela disse representa certo estado e mentalidade. Como essa mentalidade dela se desenvolveu? Onde surgiu o problema? A qual aspecto da verdade ele se relaciona? Eu também não deveria buscar a verdade? Por meio da comunhão e da busca, você detecta o problema e percebe que o estado dessa pessoa é algo que você também tem. Você comparou a situação dela com a sua, não foi? Tal esforço não valeu a pena? Depois de detectar o problema, você encontra alguém com quem pode ter comunhão. Quando você finalmente encontra a resposta e percebe qual é o problema, ele é resolvido. Quando você consegue detectar um problema, fica fácil resolvê-lo.
Se você não conseguir detectar o problema, ele nunca poderá ser resolvido. Às vezes, quando sua mente se acalma, esse pode ser o melhor momento para contemplar a verdade e as palavras de Deus. Seja o que for que você faça, não desperdice essa oportunidade nutrindo conexões emocionais, pensando constantemente em se reunir com sua família. Isso traz problemas. Se você ficar preocupado com sua família constantemente e aproveitar qualquer oportunidade para se conectar emocionalmente com eles, sua mente estará sempre cheia dessas amarras emocionais. Você não conseguirá romper esses vínculos e não conseguirá se libertar. Você deveria orar mais, ler mais as palavras de Deus e ter comunhão com seus irmãos frequentemente. Quando compreender a verdade, pelo menos você não ficará constrangido pela família, pela carne ou pelos afetos. Será fácil se livrar dessas coisas. Esse é o caminho. Na verdade, muitas pessoas têm experiências como essa. A resolução de questões emocionais sempre exige um período de experiência. Quando você compreende a verdade, as questões ficam fáceis de resolver.